Oi, Melinda, tudo bom? Você tá andando pela rua e de repente vê um casal de namorados vindo em sua direção. Ele é um deus grego, aquele homem que você sempre pediu a Deus. Ela é uma mulher simples, feia e mal vestida. E aí você se pergunta, afinal de contas, o que é que esse homem viu nessa mulher? Mas a pergunta certa é o que é que ela viu nele que ninguém nunca conseguiu ver. Hoje eu vou lhe dar um conselho que vai abrir as portas dos corações de todos os homens. Use essas dicas ao máximo na sua vida, minha linda. Não só na hora da paquera, mas no seu trabalho, na sua faculdade, com seus familiares, e você vai ver o quanto você vai prosperar. Ser encantadora com todos os homens não é a mesma coisa de se oferecer para todos eles. É fazer com que os homens gostem tanto de você que lhe deem ou falem coisas que eles jamais falariam para qualquer outra mulher. E você pode tirar bastante proveito disso. As duas grandes regras para encantar um homem é ser uma boa ouvinte e fazê-lo se sentir muito especial. Essas duas regras vão conduzir todas as outras que a gente conhece como os 5 As. Primeiro A, aceitação. Eu vou pedir para que todo exemplo que eu dê você tente se enxergar de alguma forma, tá certo? Então você tá lá na balada, você e suas amigas conversando, se distraindo, e aí de repente chega um cara não muito bonito, não muito agradável visualmente, chega perto de você para puxar um papo. E aí a sua reação é a seguinte: sim, gente, como eu estava falando, sabe o que você acabou de fazer? Você não só se queimou com aquele cara, mas com todos os homens da boate. Se você for bonita, pior ainda, porque os homens já achariam você impossível. Depois de ver um mané levando um toco sem ter feito nada praticamente, aí é que eles vão deixar ir em cima de você mais ainda. A sua atitude deve ser de aceitação, independente do homem que chegue perto de você, independente do que ele queira com você. O que importa é o que você quer com ele. Quando um cara chegar perto de você, sorria. Faça ele se sentir bem-vindo. Troque algumas palavras com ele. Se ele não for interessante para você, dê uma dispensada de leve. Só não repudie aquele cara. Isso vai voltar 100% contra você. Segundo A, apreciação. O sentimento que norteia a vida de todos os homens é a realização. Nós, em nossos instintos, temos a missão de trazer a comida para casa e realizar sempre desafios maiores e maiores. Cada vez que você aprecia um homem por uma coisa pequena ou grande que ele realizou, ele vai ter a sua autoestima levantada. E quando alguém levanta sua autoestima, você quer ficar mais tempo perto daquela pessoa porque você se sente bem do lado dela. Então, no meio de uma conversa, você pode surgir com nossa, que bacana, então quer dizer que você conseguiu bater sua meta. Parabéns, você se formou com 9,5 no seu TCC, sabe? Faz ele se sentir importante por alguma coisa que ele realizou, qualquer que seja. A gente fala tanto das mulheres, mas é só dar um pouquinho de liberdade que os homens começam a falar muito de si mesmos e tentar se gabar o tempo inteiro. Daí vem o nosso terceiro A, aprovação. Nunca critique um homem. Nós não sabemos lidar muito bem com críticas. E para isso a gente já tem nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Não é você, que a gente acabou de conhecer, que vai exercer essa função, não é mesmo? Então vocês estão conversando ali e ele vai começar a contar uma história dele. E ele vai dizer, aí eu bati na mesa, levantei, chamei meu chefe de otário e fui embora. Esse é o momento que você tem que aprovar as atitudes dele. Então você vai dizer, eu acho que você tomou a melhor atitude. Você fez o que era certo, tinha que fazer isso mesmo. E a reação vai ser instantânea. Ele vai dizer, não é? Tá vendo que eu estava certo, poxa? Aos poucos, você vai construindo admiração e respeito do homem. E ele vai começar a se sentir parecido com você, porque você aprova tudo que ele fala. Então ele vai achar que você tem tudo a ver com ele. E quando você achou que já tinha feito de tudo para se tornar uma mulher encantadora, a gente ainda está no nosso quarto a admiração. A gente já falou da necessidade de realização que todos os homens têm. Mas ainda temos mais duas necessidades muito importantes, a de status e a de respeito pelas pessoas que achamos muito importante. Mais do que nos sentir certos, nós precisamos nos sentir superior aos outros homens. E é por isso que alguns vão para a academia e ficam mais fortes do que os outros homens, outros ganham dinheiro e compram uma lancha, daí ficam mais ricos que os outros homens. Estamos sempre atrás de superar os outros homens. A sua função com a admiração é justamente essa. Fazer com que o homem se sinta muito foda.
Então quando ele começar a contar alguma coisa que ele fez, você vai dizer: nossa, como é que você fez isso, cara? Você é demais! Nossa, eu nunca vi ninguém da sua idade fazer isso, tá de parabéns! Com isso, você ativa o sentimento de status dele. Mas se lembra que a gente ainda tem mais um? O respeito das pessoas que ele acha importante. Com a conversa, você vai perceber quem são as pessoas realmente importantes na vida daquele cara. Pode ser o chefe, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão mais velho, qualquer pessoa. Quando ele começar a expor suas qualidades e suas realizações, jogue alguma frase do tipo: nossa, seu pai deve estar muito orgulhoso de você, hein? O seu chefe deve estar muito feliz em ter você na sua equipe. E faça com que ele se sinta superior aos outros e a ele mesmo. Chegamos ao nosso quinto A. Atenção. Quando estiver conversando com um homem, foque 100% da sua atenção nele. Você já parou para pensar como é chato quando você está conversando com alguém e ela está olhando para o outro lado, ela está mexendo no celular, ela está fazendo qualquer coisa que não está prestando atenção em você? Além disso, você vai precisar de muita atenção para conseguir aplicar as 4 regras anteriores. E como se demonstra que você está prestando atenção em alguma pessoa, Nando? Olha, minha linda, é bem fácil. A primeira coisa, quando você está prestando atenção em alguém, é olhar nos olhos. Agora, não fica olhando fixo em um olho só, porque isso é muito intimidador. Fica olhando de um olho para o outro, de um olho para o outro, de um olho para o outro. Sem ser muito rápido. Você está conversando com a pessoa e de repente você olha para o outro olho dela e você está ouvindo o que ela está dizendo e você olha para o outro olho dela e ela vai continuar falando e você olha para o outro olho dela. Isso desfaz a intimidação e faz com que ela perceba que você está prestando 100% da atenção nela. O segundo passo para demonstrar para alguém que você está prestando atenção são as reafirmações. A pessoa está conversando com você, aí você começa a balançar a cabeça. E aí você indica que você está concordando com o que ela fala. E aí? São gestos muito simples, mas que fazem com que ela perceba que você está acompanhando toda a conversa. O homem vai falar muito do trabalho dele, das coisas que ele faz. E para ter certeza que você está prestando atenção, vai ter uma hora que ele vai parar, do nada. Está conversando, é porque aí eu consegui fazer isso e isso. Aí vai parar. É um teste. É inconsciente, mas existe. Ele vai parar. E o que é que você tem que fazer? Você tem que mostrar para ele que estava prestando atenção. E perguntar: e aí? O que foi que aconteceu? Continua. Mas e aí? O que é que ele fez? O que é que ela fez? O que é que ele disse? O que é que ela falou? Você vai perceber que imediatamente, não vai dar nem 3 segundos, ele já vai estar continuando a história. Ele só precisava disso. De uma afirmação que você estava ouvindo e estava gostando da história dele, para continuar a falar. Os 5 As são maneiras de fazer elevar a autoestima e o sentimento de realização dos homens. Se você utilizar isso, todo homem que conversar com você vai se sentir muito bem em estar ao seu lado e vai querer sempre mais estar perto de você. E aí você não vai precisar fazer mais tanta força. Você só vai precisar selecionar os homens e dar os sinais certos para que eles cheguem até você numa outra conotação. Mas esses sinais a gente só vai ver no próximo vídeo. Então é isso, minha linda. Se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei. Para receber atualizações do nosso canal, é só clicar aqui em cima em inscrever-se. Não deixe de participar da nossa enquete. A gente está fazendo uma enquete no Manual das Encalhadas e o link está aqui embaixo na descrição para descobrir quanto você é encantadora, ok? Também não deixe de assistir o nosso último vídeo, tá? Defina a sua noite. O que é que vai ser? Sono, namoro ou motel? Eu sou Fernando Flu. E esse é o Segredo Masculino.